Bomba é enorme a chance de Abel Ferreira se despedir do Palmeiras no fim desse ano. A boa notícia para o torcedor alviverde é que as chances de título se tornaram gigantes. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre o acordo entre o Abel e o Al Saad. Conta também sobre a chance de o Corinthians contratar Matias Vinha, lateral que já foi do Palmeiras. Bora te atualizar também sobre as prioridades do novo velho presidente do São Paulo. Júlio Casares é o candidato único à eleição marcada para o dia 8. Bora contar também sobre Rodrigo Caetano e o Atlético. O torcedor do Galo vai ficar contente com a notícia. Trago as últimas sobre chance de rebaixamento, chances de título, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixa like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, parceiraça do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa quinta-feira no Brasileirão com os meus palpites. Depois de uma rodada desastrosa para os times da casa, estou imaginando que nessa quinta o Grêmio vence o Goiás, o Cruzeiro vence o Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino vence o Fortaleza. Só para registrar, o Palmeiras foi o único mandante a vencer até aqui nessa rodada. Para você participar na aposta real e fazer seu troco é super simples. Pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora, só não esquece de usar o código CNICOLA, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Fluminense, que não perdeu desde o título da Libertadores da América. É muito comum que o time que vence a Libertadores abra mão do Campeonato Brasileiro, certo? Com o Flu é ao contrário. Nessa quarta-feira, a vitória por 3-0 contra o Santos na Vila Belmiro. Grande atuação do Flu. Já são 5 partidas sem perder, 3 vitórias consecutivas e mais 2 empates contra o Flamengo e o Internacional. Bora falar também sobre Ener Valencia, que marcou mais um gol. O equatoriano foi decisivo na vitória do Internacional por 2-0 contra o Cuiabá fora de casa. Segunda vitória seguida do Inter, que já é o 10º colocado no Brasileirão. Já o São Paulo, enfim, venceu na condição de visitante. Primeira vitória na temporada, o gol marcado pelo Caio Paulista, já nos acréscimos contra o Bahia em Salvador. São Paulo não vencia na condição de visitante desde 13 de novembro do ano passado. Na oportunidade havia feito 4-0 no Goiás. Quero contar também que o Cruzeiro viu a rodada perfeita. Nenhum time que briga com ele na parte de baixo da tabela venceu, pelo contrário. O Vasco havia perdido na terça, nessa quarta-feira o Santos e também o Bahia acabaram derrotados. Dessa maneira, se o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense nessa quinta-feira, praticamente garante a permanência na primeira divisão. Ele só cairia depois de uma vitória nessa quinta se perdesse os 2 últimos jogos e Santos, Bahia e Vasco vencessem seus 2 jogos. Para fechar o giro de notícias, contar que o Flamengo chegou a 19 derrotas na atual temporada, ao cair por 3-0 para o Atlético Mineiro em pleno Maracanã. E esse número de 19 derrotas é um recorde recente, bem diferente dos últimos anos. Por exemplo, no ano passado foram 15 derrotas, em 2021 17 derrotas, em 2020 e em 2019 9 derrotas em cada ano. A última vez que o Flamengo perdeu mais do que as 19 derrotas atuais havia sido visto em 2015, com 22 derrotas. Bora falar agora sobre o rebaixamento. Bahia e Vasco se tornaram os grandes favoritos à última vaga. Você sabe que América e Curitiba já caíram matematicamente. O Goiás tem 99% de chances, pode inclusive ser rebaixado nessa quinta-feira. Falta a definição da última vaga. E diante dos resultados dessa rodada, a coisa está mais encaminhada para Bahia e Vasco da Gama. Vou trazer as matemáticas, os percentuais, os cálculos do Tristão Garcia, que é um matemático trabalhando no futebol há bastante tempo. Importante contar que essa rodada tirou vários times que eram candidatos dessa briga. O São Paulo escapou de vez, assim como o Cuiabá, o Corinthians e o Internacional. Fortaleza aparece com apenas 1% de chance de cair. O Cruzeiro aparece com apenas 3% de chance. A briga se resume nesse momento ao Santos, que tem 17% de chance e ainda enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa e o Fortaleza em casa. O Vasco aparece com 32% de chance,
tem 2 compromissos difíceis, o Grêmio fora e o Red Bull Bragantino em casa, e o Bahia que se tornou o favorito a cair depois da derrota em casa para o São Paulo. O Bahia pega o América fora e o Goiás dentro de casa, 48% de chances de o América se juntar a Goiás ao América, 48% de chances de o Bahia se juntar ao Goiás, ao América e ao Coritiba, os outros rebaixados para a temporada de 2024. Se falei sobre a briga contra o rebaixamento, quero contar sobre as chances de título. O Palmeiras se tornou o favoritaço e pode se sagrar campeão nesse final de semana, desde que vença o Fluminense e Botafogo, Flamengo e Galo no máximo empatem. Mas uma vitória do Palmeiras contra o Fluminense no fim de semana praticamente garante o título alviverde. Antes só contar sobre a rodada, o Palmeiras enfiou 4-0 no América, gols do Endrick, do Éder Contra e do Flaco Lopes. O Flamengo perdeu por 3-0 em casa para o Atlético, atuação perfeita do Galo, enorme atuação de vários jogadores, o Hulk deitou e rolou, mesmo sem ter marcado gol, Edenilson balançou as redes, também foi peça importante, o Paulinho havia aberto o placar, e o 3-0 foi confirmado com o gol do Rubens depois de passe do Pavon. Com o resultado, o Atlético inclusive ultrapassou o Flamengo. Outro que tropeçou nessa quarta-feira foi o Botafogo, coisa de cinema, mas de cinema dramático. O Botafogo abre o placar contra o Coritiba no Couto Pereira aos 97, cobrança de pênalti do Tiquinho. Pois o Botafogo consegue mais uma vez desperdiçar a vantagem, toma um gol aos 99, gol marcado pelo Edu. Botafogo perdeu recentemente 14 pontos por não ter conseguido segurar resultados que lhe eram favoráveis. Dessa maneira, a nova classificação tem o Palmeiras com 66 pontos, o Botafogo com 63, o Atlético com 63 e o Flamengo 63. Essa é a ordem, graças ao saldo de gols. Por que eu disse que o Palmeiras, em caso de vitória contra o Fluminense, praticamente encaminha o título? Porque ele chega a 69 pontos, pontuação máxima de Atlético, de Flamengo e também do Botafogo. Um detalhe importante, o Palmeiras tem muito mais saldo do que seus concorrentes. Hoje o Palmeiras aparece com 30 gols de saldo, o Botafogo tem 23, o Galo tem 22 e o Flamengo tem 14. Para que o Palmeiras perdesse esse título depois de vencer o Fluminense, haveria a necessidade de os adversários tirarem esse saldo extremamente grande para a última rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com Tristão Garcia, o Palmeiras aparece com 84% de chances de título, Botafogo com 4%, o Atlético Mineiro com 6%, o Flamengo com 3%, Grêmio 2% e Red Bull Bragantino 1%. Ótima notícia para o torcedor do Galo. Além da vitória por 3-0 contra o Flamengo, é grande a chance de Rodrigo Caetano permanecer no Atlético para 2024. Nicola, mas e o interesse do Augusto Melo? O novo presidente do Corinthians tem de fato a intenção de contratar o Rodrigo. Ele é o plano A, B e C, só que a data vai jogar contra. Vale a lembrança de que o Rodrigo nem aceita discutir sobre seu futuro antes da definição do campeonato. O Atlético brigando pelo título. A gente sabe que a última rodada acontece apenas na quarta-feira da semana que vem, certo? Há outro grande problema. Prioridade número 1 do Corinthians hoje é encontrar um executivo de futebol. E o Rodrigo Caetano tem multa com o Galo até 31 de dezembro. Multa de R$2.700.000. Então, para que o Corinthians pudesse planejar o seu próximo ano, haveria a necessidade de esperar o Rodrigo Caetano até 1º de janeiro. Isso tem causado preocupação pelos lados do timão e o nome do Alexandre Matos aos pouquinhos vai ganhando força. Vale a lembrança também de que Rodrigo Caetano tem contrato com o Galo até dezembro de 2026 e apesar de não ter multa a partir do ano que vem, esse ótimo trabalho na reta final de temporada deve estimular o executivo de futebol a permanecer no Atlético, assim como o Felipão e grande elenco. Só mais uma coisa, ainda sobre o Atlético, o Galo conseguiu vencer todos os adversários no retorno, todos os times que são do G6, ele bateu todos na volta do segundo turno, campanha espetacular de Felipão e companhia. O Galo só não é mais forte na briga pelo título por causa do início do Felipão, com 9 jogos sem vitória. Quero falar agora sobre o São Paulo. Júlio Casares é o novo velho presidente do São Paulo. A eleição está marcada para 8 de dezembro, mas já dá para cravar o Júlio Casares porque não haverá um candidato de oposição. Se encerrou nessa quarta-feira o prazo para registro das chapas e a oposição entendeu que não há por que colocar um candidato, sabia-se da derrota dos 260 conselheiros que decidem o presidente, há pelo apoio de pelo menos 220, 225.
essas pessoas estão ao lado do Júlio Casares, a vitória seria acachapante e a oposição nem registrou candidato. Dessa maneira, Júlio já está eleito antes mesmo da votação marcada para o dia 8 de dezembro para mais 3 anos à frente do clube. Não muda nada em relação ao departamento de futebol, todos seguem nos cargos, isso vale para o Dorival, para o Rui Costa, para o Carlos Belmonte, para o Muricy, também para o Milton Cruz. A partir de agora, o São Paulo tem prioridades e eu vou elencar elas para vocês. A prioridade número 1, renovação de Lucas Moura. São Paulo não passa um dia sem perguntar ao Lucas se há alguma novidade. Lucas está aguardando por ofertas de fora, a tendência é que ele renove. Prioridade número 2, contratar Martínez, volante argentino de 29 anos de idade que atua pelo América. A ideia é que ele e Luiz Gustavo sejam a espinha dorsal do meio-campo na próxima temporada. O Luiz Gustavo já está contratado, inclusive já assinou esse contrato por 1 ano. Prioridade número 3, fechar com o Ferreirinha. Atacante que pertence ao Grêmio já demonstrou a intenção de atuar pelo tricolor. O São Paulo tenta chegar a um acordo com o Grêmio em relação ao repasse do jogador, mediante troca de atletas. São Paulo já passou uma lista aos dirigentes do Grêmio e aguardam um feedback para que possa haver essa troca e o Ferreira se torne jogador em definitivo do São Paulo a partir de 1º de janeiro. A prioridade número 4, para o momento, é encontrar um reserva para Caleri. O São Paulo tem sentido enorme dificuldade sem seu centroavante argentino para marcar gols. Mesmo na vitória contra o Bahia, nessa quarta-feira, o gol só saiu nos acréscimos e de um lateral esquerdo. E as prioridades acompanham essa ordem de informação que eu posso contar para vocês lá de dentro do tricolor. Bora falar agora sobre Matias Vinha, ex-lateral esquerdo do Palmeiras, jogador de seleção uruguaia, pertence a Roma, atua pelo Sassuolo e foi cotado nas últimas horas como possível reforço do Corinthians para 2024. A informação foi de uma conta chamada Diário do Doutor, que é relacionada ao Corinthians. Fui checar com uma pessoa do Corinthians para saber o que é verdade. Antes, só te contar o que foi publicado. Haveria um acordo verbal entre Corinthians e representantes do Matias Vinha para que ele se tornasse reforço do Timão a partir do ano que vem. Atleta de 25 anos de idade, da seleção uruguaia, que pertence a Roma, contrato longo, até 2026. Só que já é o segundo clube seguido que ele é emprestado, na temporada passada pelo Bournemouth, na atual temporada pelo Sassuolo. 14 jogos e 3 assistências, o Matias Vinha é titular do Sassuolo e é titular também da seleção uruguaia. Detalhe importante, o contrato de empréstimo termina na metade do ano que vem. E a informação divulgada pelo Diário do Doutor dá conta de que o Matias Vinha poderia chegar já em janeiro. Já existiria um acordo entre o clube e o jogador, faltaria o acordo entre os clubes, entre o Corinthians e a Roma, que é dona dos direitos econômicos. Procurei uma fonte do Corinthians muito ligada ao Augusto Melo e a resposta sobre o tema é, abre aspas, nunca ouvi o nome do Matias Vinha ser comentado. A prioridade do Augusto nesse momento é fechar com o executivo para que ele possa montar o elenco de 2024. Fecha aspas, então o Corinthians descartando a possibilidade de contratação de Matias Vinha, pelo menos por agora. E você, gostaria do ex-lateral do Timão no Palmeiras? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo com a informação mais importante dos últimos tempos, pelo menos pro torcedor do Palmeiras. Abel Ferreira de fato está saindo do Verdão. Ele vai embora no fim dessa temporada com ou sem título do Campeonato Brasileiro, pelo menos que foi o que eu ouvi de duas fontes diferentes. Quero trazer o máximo de detalhes possíveis sobre essa história que é de fato relevante. O Abel Ferreira é representado pelo Hugo Cajuda, um empresário português. E Hugo Cajuda se tornou recentemente uma peça super influente no futebol do Catar. Por quê? O Catar contratou uma pessoa chamada Antero Henrique. Esse cara é português, já foi treinador de futebol, depois virou diretor esportivo do Porto e do PSG. Pois bem, o governo do Catar contratou Antero Henrique para que ele buscasse reforços importantes, significativos, como jogadores e como técnicos. A ideia é fazer do futebol do Catar um futebol de nível mundial, que atrai a atenção de todos. E o Antero Henrique começou a buscar os reforços com a ajuda dos empresários parceiros. Antero Henrique português, Hugo Cajuda, o representante do Abel português. Há uma relação muito próxima entre eles. E o Antero vem batendo na tecla com o Cajuda de que seria importante para esse projeto que o Abel Ferreira fosse para lá. Posso garantir para vocês que o Antero já comentou com pessoas próximas que existe o acordo fechado. O Antero mandou mensagem confirmando o acerto entre Al Saad e Abel Ferreira. Esse acordo passa a valer a partir do ano que vem e vai garantir ao Abel e toda a sua comissão técnica, incluindo salários, direitos de imagem, luvas e bônus, até 20 milhões de euros por temporada. Esse valor é livre de impostos, embora
estejam incluídos também bônus. 20 milhões de euros equivalem a 107 milhões de reais por ano. Se a gente dividir por mês, isso equivale a 9 milhões de reais por mês, é quanto o Abel e toda a sua comissão técnica terão direito a partir do ano que vem, com a mudança para o Al Saad. Hoje o Abel ganha 2 milhões e 800 mil reais por mês no Palmeiras. Esse valor é bruto, com todos os descontos, cai para algo na casa de 2,100, 2 milhões e 200 mil reais. O Abel já sabe dessa decisão, já participou dessa decisão e já comunicou às pessoas mais próximas do Palmeiras. O Palmeiras tem a informação de que o Abel não fica para a próxima temporada. Mas, Nicola, nem o título pode mudar essa situação. A informação que corre entre os grandes empresários do mundo é de que já está tudo certo e o Abel vai embora. Prometo ir atrás para tentar descobrir os próximos passos do Palmeiras, quem o Verdão pretende trazer para o lugar do técnico português, que tem tudo para deixar o clube com 9 títulos conquistados em 3 temporadas. O título do Campeonato Brasileiro parece ser questão de tempo. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentar, estou curioso para saber sua opinião, beleza? Não esquece também de deixar like, de compartilhar o vídeo. A gente se encontra, abraço, tchau!